Olá, eu, professora Graça Muricy, venho falar para vocês a respeito de transformação digital e humanidade. Eu tenho trabalhado no doutorado da Escola de Ciência da Informação do UFMG, o tema transformação digital, há 2 anos, nós estamos no ano de 2020, e tenho pesquisado esse assunto desde o ano de 2016. Em 2016 nós começamos a falar sobre quais seriam as profissões e quais seriam as competências e habilidades requeridas para os profissionais do século XXI. Obviamente, eu tratei apenas de uma década para não fazer uma projeção de 100 anos. Mas os estudos realizados na minha formação básica em psicologia, o mestrado em administração, o mestrado em ciência da informação, sob gestão do conhecimento e agora o doutorado, junto com uma experiência de 40 anos em consultoria empresarial, 32 anos na direção da gestão e inovações, com a sua startup in Digital Learning há 3 anos, tem trazido uma experiência e um conhecimento grande, relevante, embora pequeno, né? Quanto mais nós sabemos, nós temos certeza de que nada sabemos, né? Quem falava isso era o grande filósofo Sócrates, né? Escrito por Platão, na filosofia grega. E sabendo que há muito o que aprender, ainda mais num contexto de grandes mudanças, né? Nós estamos também celebrando 32 anos de empresa e junto com uma equipe de profissionais que tem trazido a inovação no DNA da gestão de inovações, em projetos no setor financeiro, no setor siderúrgico. No setor financeiro nós criamos a primeira universidade corporativa do Brasil. No setor siderúrgico nós participamos de todas as transformações que ocorreram durante 2 décadas e também no setor de biotecnologia com inovações no desenvolvimento da liderança de diretores, de executivos e de estratégia empresarial. Desenvolvimento de executivos, desenvolvimento de times de alta performance, mentoring, coaching, além de educação corporativa com palestras, tem sido a nossa experiência nessas 40 anos de experiência profissional, quando nós tivemos a oportunidade também de realizar uma pós-graduação na Fundação João Pinheiro, passando por uma experiência no setor público, com o desenvolvimento de 2.100 gestores públicos junto ao Poder Executivo e também junto ao Poder Judiciário, com o mapeamento de competências no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e também gestão do conhecimento junto à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, no setor público, além de outras instituições e também na Rede Batista de Educação, instituição sem fins lucrativos, instituição essa que nós temos trabalhado há 4 anos com mapeamento, desenvolvimento de competências de gestores, com transformação digital, inteligência artificial, curso e liderança de equipes na era digital. Esses clientes são a nossa razão de ser. As parcerias empresariais são sempre a nossa razão de ser, porque a inovação, ela faz parte da trajetória do cliente e a inovação, ela é a solução em todos os momentos do ponto de vista empresarial e em crise especialmente, a inovação é a saída, onde o potencial criativo das pessoas ele é levado para buscar uma nova visão de futuro, para buscar ações que coloquem em prática essa visão de futuro almejada. Então, quando nós falamos em transformação digital e humanidade, nós estamos falando a partir de uma trajetória e com a pergunta de quais são os impactos que a transformação digital tem trazido para as pessoas, né? Nós podemos pensar o quanto a internet, através da educação à distância, através de webinars que estão acontecendo, através de reuniões remotas que estão acontecendo, por exemplo,
nesse último mês como que esses conhecimentos eles têm trazido mudanças significativas além da comunicação simultânea, como por exemplo WhatsApp, Telegram, né, e outras. Pensando em internet das coisas, robótica, sensores, não é verdade? E também pensando no comércio eletrônico e o uso aí da internet por mesmo número da população brasileira, 210 milhões de habitantes, e no mundo, com 7,6 bilhões de habitantes, nós temos no mínimo 4,5 bilhões de habitantes conectados com seus smartphones, usando aí as soluções da internet, da inteligência artificial e de outras tecnologias digitais. Agora, por que, o que é ser e fazer parte da revolução? Essa que é a questão da humanidade. Ser no sentido de estar presente, de fazer parte, na verdade, de como ser humano, como ser psíquico, está envolvido, está também em evolução neste momento. E do ponto de vista empresarial, reinventar o seu próprio negócio, reinventar a empresa, que tem sido o tom, de todas as empresas que passaram por momentos de crise como esse que o Brasil enfrenta no ano de 2020, particularmente em abril. O Fórum Econômico Mundial de 2020 tratou da transformação digital, que foi o livro do Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial, e nesse ano ele mostra uma plataforma de requalificação das pessoas para a garantia do seu trabalho, para as novas funções que estão sendo criadas e desenvolvidas e profissões durante essa transformação em curso. E a liderança, qual que é o desafio? Envolver o conjunto de colaboradores para que essas transformações sejam absorvidas, que elas façam parte da prática, da mentalidade das pessoas de uma forma geral. Então, se nós temos, segundo aqueles dados do Fórum Econômico Mundial, 133 milhões de novos postos de trabalho no futuro, teremos, a educação, o trabalho, o desenvolvimento de competências e habilidades será, obviamente, uma prioridade para 1 bilhão de pessoas nesse novo mundo de oportunidades, que é um desafio do ponto de vista da transformação digital, que é um desafio para cada um de nós, que além de utilizarmos como usuários as plataformas, os softwares, os aplicativos, nós também gerimos pessoas para usar essas soluções para o alcance de resultados empresariais, para a prosperidade, para a preservação da vida no planeta. Nós estamos estudando e pesquisando esse assunto desde 2017 e tivemos a oportunidade de apresentar um trabalho na Itália sobre a transformação digital para 62 países, além das palestras que têm sido realizadas e workshops sobre liderança na era digital, curso de inteligência artificial e esse workshop, que é o workshop Transformação Digital e Humanidade, além daqueles outros que estão por vir. A inteligência humana, mais a inteligência artificial, ela tem ganhos que são significativos, baseados na inteligência de dados, baseados em conhecimento humano e conhecimento também da robótica com utilização de machine learning. Será que nós estamos preparados para usar e conviver com o uso das tecnologias digitais? Será que nós sabemos quais são as oportunidades e quais são os desafios? A pesquisa mostrou que os desafios estão na qualificação das pessoas, que estão na competição em termos de mercado, e também mostrou que os grandes impactos da transformação digital, essa pesquisa que foi feita no Brasil, no ano de 2017, que a Gestão e Inovações liderou, como uma das primeiras empresas a pesquisar o assunto no Brasil, ela apontou que os processos produtivos, os produtos e os serviços e a redução de custos, além do relacionamento com os clientes, são os principais aspectos que a tecnologia
digital afeta e tem afetado. Nessa época onde a saúde é uma prioridade para o mundo e sempre o foi, nós temos a utilização de Big Data Analytics, soluções que concentram dados não estruturados, vindos de inúmeras fontes, para que sejam disponibilizados em tempo real para usuários que os necessitam. Por exemplo, para o diagnóstico, para ações de prevenção e para o próprio desenvolvimento de soluções contra o Covid-19, o coronavírus, tem sido utilizado Big Data, tem sido utilizado inteligência artificial, tem sido utilizado sensores para detectar, como por exemplo termômetros de alta precisão e câmeras, onde existem pessoas que possam estar necessitando de um afastamento para evitar a contaminação e principalmente o tratamento e a saúde dessa pessoa. Além disso, a inteligência artificial, a transformação digital, ela tem sido utilizada na agricultura, tem sido utilizada, por exemplo, nas máquinas, tem sido utilizado nos drones que transportam, por exemplo, medicamentos e transportam outros produtos e serviços em outros países, né, do mundo. E também nós temos benefícios que são benefícios que vêm para as pessoas em termos de profissionalização. Esse benefício, uma pessoa que está hoje sabendo usar as plataformas de educação à distância, as pessoas que sabem usar as soluções do seu próprio iPhone em termos de aplicativos, elas estão utilizando recursos que estão disponíveis e favorecendo que essa interconexão ela seja abrangente e seja produtiva e que ela se expanda, trazendo ganhos não apenas para a pessoa, mas trazendo ganhos para a equipe, para a empresa, para o ambiente de negócio, para o Brasil e, obviamente, para a humanidade. Quando nós falamos dessas mudanças, nós achamos que nós não devemos ter nem um otimismo cego, né, e achar que isso é uma mágica, e nem tampouco um medo paralisante, resistência ao processo de transformação digital. A humanidade, ela faz parte do nosso jeito de ser. Convivemos com máquinas porque somos criativos, porque temos uma inteligência, temos sensibilidade, temos inconsciente, não é verdade? Temos capacidade de formular perguntas que as máquinas ainda não têm. E insights, que são a base também para a inovação. Quando nós voltamos àquela pesquisa que nós mencionamos anteriormente, um dos fatores que tem requerido mudança são os recursos humanos. E nós sabemos que a qualificação das pessoas, através de habilidades, de competências, de atitudes, são relevantes e imprescindíveis nesse momento em que vive o Brasil e que o mundo vive. E ter usuários que efetivamente sejam mais preparados. Tem fatores de mercado, obviamente hoje com uma economia globalizada, nós temos aí fatores determinantes que impactam no equilíbrio geopolítico, no equilíbrio geoestratégico do planeta, facilitado e favorecido pelas transformações digitais, não é? Quando nós falamos de transformações digitais, nós estamos falando dos impactos que essas tecnologias digitais elas trazem para as pessoas e para as organizações. Quais tecnologias? As tecnologias cognitivas, por exemplo, existe um teste para o diagnóstico socioemocional utilizado nas escolas, nos programas de desenvolvimento executivos. A inteligência artificial, utilizada, por exemplo, em carros autônomos, quando o usuário ele pode ter uma rota em cidades inteligentes, esse carro autônomo levar, por exemplo, um paciente até o hospital, sendo facilitado por toda uma interoperabilidade dos sistemas integrados de uma cidade inteligente. A robótica avançada, não é diferente da automação da revolução anterior, mas com a digitalização, que é o que caracteriza a economia atual. Estamos na economia digital, caminhando para uma economia pós-digital. E as transformações em chatbots, que são a utilização de robôs, de máquinas, de softwares que atendem o telefone, que são programados para responder as perguntas e orientar os usuários em todos os sistemas em serviços.
A computação móvel e a telefonia celular, como nós falamos, as ferramentas de mensagem instantânea, como o Telegram e o WhatsApp. Vejam como que essas soluções têm sido utilizadas em reuniões, em momentos como esse que nós estamos vivendo, muitas vezes trabalhando de forma remota. Falamos também das redes sociais, a importância aí do Instagram, do Facebook, que é uma plataforma, e também o LinkedIn, que é uma plataforma muito importante em termos de emprego, em termos de compartilhamento de conhecimentos, de informações, onde as pessoas se conectam e interagem e compartilham conhecimentos, dados, informações. A computação em nuvem, cloud computing, onde ficam armazenados esses dados, essas informações que são necessárias para o trabalho em todo tipo de organização. E além da computação em nuvem, tem também a internet das coisas, que integra, soluções de inteligência artificial, integra a internet propriamente dito, com comandos, por exemplo, residenciais ou dentro de indústrias, como por exemplo a indústria 4.0, que estaria mais desenvolvida aí na Alemanha. O Brasil ainda caminha lentamente na direção de uma indústria 4.0, devido aos fatores do nosso próprio desenvolvimento econômico. A internet das coisas é uma solução também de tecnologia digital e a realidade aumentada. É interessante, por exemplo, ver os museus, no momento desse que as crianças, os adolescentes estão em casa, tendo aulas virtuais, ou mesmo durante o momento que estudam através da internet, usando realidade aumentada, podem visitar museus, ou, por exemplo, visitar outros planetas, ou ter conhecimentos através de uma realidade que é uma realidade aumentada, através de uma solução de tecnologia digital. Nós falamos então de algumas tecnologias digitais que foram pesquisadas, e é importante lembrar que tem fatores também que devem ser considerados, como os fatores de segurança relacionados a dados, que as empresas têm as suas preocupações, e também os fatores internos, culturais, até que ponto que as organizações, que as empresas, elas têm agilidade e uma cultura flexível ou não flexível, uma cultura tóxica ou não tóxica, que favoreçam a prosperidade das pessoas e das empresas, que favoreçam que o nosso planeta ele seja preservado para as próximas gerações, que favoreça a educação como fator básico para todos os habitantes do Brasil, de uma forma generalizada. E quando nós falamos também em cultura, nós falamos que tem uma cultura que é inapropriada às tecnologias digitais por ter uma morosidade decisória, por uma comunicação ineficaz, que normalmente representa 70% dos problemas das empresas, tem um desperdício do ponto de vista do potencial, com relutância a desafios, além de tudo, algo muito comum, que é não praticar o que diz, além da falta de tempo para recarga. É importante ter as paradas, ter os exercícios físicos, ter qualidade no dia a dia, do sono, da alimentação, da vida, para que nós possamos trabalhar com produtividade. A cultura das queixas não é favorável, ao contrário, e também um fator muito comum do ponto de vista cultural são as dificuldades que vêm historicamente trazidas pela própria empresa, que faz de um jeito de ser um mandatório. Sabemos que as culturas elas mudam, que são um conjunto de crenças, de hábitos, de ritos, de mitos que uma determinada organização adota e exibe fruto da sua história. Obviamente as pessoas também trazem traços culturais, e essa cultura ela deve ser uma cultura que favoreça a transformação digital, e aí o fator humanidade pessoas é imprescindível, com o engajamento, o comprometimento com relação ao trabalho, com o empoderamento das pessoas para que as decisões elas sejam ágeis, com a comunicação efetiva, compreensão, empatia, ter um propósito no processo de comunicação, fornecer e receber feedback construtivo, e as pessoas e times com alta motivação.
Motivação sempre foi um fator determinante para o trabalho. E a motivação é um fator individual, nós sabemos. A autenticidade, nós sabemos ao olhar nos olhos das pessoas, quando elas estão dizendo a verdade ou não. E a verdade, os olhos são a janela da alma, e a autenticidade é um fator determinante para a existência da confiança, que é extremamente importante em termos de humanidade, nas relações entre as pessoas, entre as empresas, nas empresas e entre as nações no mundo. Outra coisa importante é a vibração, a celebração das conquistas, que eleva o moral, o reconhecimento das pessoas, né? A valorização das pessoas, porque quando nós somos valorizados, a nossa autoestima ela fica adequada, e ao autoestima ficar adequada, nós nos sentimos mais motivados e sentimos também mais saudáveis, não é? Gostar de nós mesmos sem ego. Não é? É importante lembrar que quanto maior o conhecimento, menor o ego. E isso é extremamente importante. Nós não estamos vivendo uma cultura de exacerbação do personalismo, da pessoa, né? Enquanto cargo, enquanto função. Pelo contrário, né? Nós estamos valorizando as pessoas pelo que elas praticam, sabem fazer, entregam os resultados e são na sua essência. Por outro lado, existe uma mudança que ocorre o tempo inteiro. O mundo muda, a organização muda, a sociedade muda, a família muda, você muda, nós mudamos o tempo inteiro, as nossas células se transformam a cada minuto, na verdade, não é? E nós temos neurônios aí, trilhões de sinapses que, através de processos físicos e bioquímicos, alteram percursos neurais que fazem com que nós possamos pensar de forma diferente e agir de forma diferente, transformando. E nesse sentido, a educação ela é fundamental. E quais são as habilidades que são determinantes para essa mudança? Primeiro, o pensamento criativo. Saber solucionar problemas dependendo do grau de complexidade, obviamente, para cada função, para cada cargo, para cada idade no processo de aprendizagem. Saber ter equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional tem sido um ponto requerido por parte das pessoas, que é saber lidar com as suas emoções, saber escutar a si mesmo, estar tranquilo em equilíbrio diante das situações. A resiliência é importante, saber lidar com a diversidade, como estamos vivendo no mundo no ano de 2020, com a pandemia do coronavírus. Ter um pensamento crítico é fundamental, porque aí mostra de fato aquilo que você efetivamente pensa, sem destruir, mas no sentido de somar, de construir. Nada de vaidade, tá? A simplicidade, a naturalidade, isso é fundamental para que haja um sentimento de humanidade e que as pessoas se sintam próximas uma das outras, com colaboração, com uma comunicação efetiva, onde aquele que está comunicando tem um propósito que quem recebe a comunicação o conhece e ao emitir a mensagem e utilizar o meio adequado, o receptor compreende a mensagem que foi fornecida e saiba dar o feedback para fechar o processo de comunicação e todos saberem efetivamente o que cada pessoa diz, sem uma interpretação diferenciada daquilo que está sendo dito pelo próprio emissor da comunicação. Então, a fidelidade da comunicação, a sintonia fina em termos de radiofrequência, em termos digitais, para poder captar a mensagem sem distorção, para poder facilitar o processo de comunicação. Além disso, a capacidade de fazer as perguntas certas, não é? A humanidade requer muita curiosidade no sentido positivo, né? Obviamente a ética faz parte da nossa vida. Saber lidar com as áreas comerciais de uma forma ética, saber trabalhar em equipe remota, e ao trabalhar em equipe remota, nós lidamos aí com os problemas da tecnologia e precisamos saber, tanto do ponto de vista do vídeo, quanto do áudio, quanto da mensagem escrita, usar os recursos de acordo com a necessidade, com a situação, com o objetivo e com o interlocutor. A clareza de expressão é fundamental
a escuta ativa ela é extremamente importante para que haja um processo de comunicação no trabalho remoto. O trabalho remoto tem sido muito utilizado e tem expandido nesses últimos tempos no mundo. A capacidade de criar conexões, que é estabelecer relacionamentos saudáveis, verdadeiros, íntegros com as pessoas, relacionamentos esses que potencializam negócios, relacionamentos esses que geram amizades, que geram uma convivência saudável do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, não é? E o relacionamento consigo mesmo, isso é extremamente importante, o autoconhecimento. O autoconhecimento faz parte da humanidade. A pessoa será cada vez mais humana quanto mais ela se autoconhecer, porque ao se autoconhecer, ela terá maior capacidade de conhecer o outro e estabelecer um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de confiança, um relacionamento que pense na reciprocidade e pense no progresso de ambos, no crescimento de ambos e no ganhos em termos de times, da empresa, dos negócios, das organizações em geral. As estratégias de carreira devem ser repensadas, sabendo que as funções estão mudando, que novas profissões estão surgindo, por exemplo, arquiteto de dados, né? Cientista de dados, o trabalho com os enfermeiros que trabalham com os idosos, né? Com o envelhecimento da própria população mundial e no Brasil particularmente. Essas estratégias de carreira, elas são pensadas também não só para as pessoas que estão na faixa de 20 até os 40 anos, mas de 40 aos 60 e também depois de 60. Sempre somar a sabedoria e o conhecimento dos mais experientes ou que viveram há mais tempo com todo o ímpeto, né? Com toda a vontade de realizar de ambos, né? De todos. Então, não há problemas em termos de humanidade em relação a gênero, nem idade, isso é secundário. O importante é o somatório, o importante é o objetivo comum compartilhado, como por exemplo a Google. A Google ela tem um compartilhamento do propósito. Por isso que os Googlers que trabalham na Google, eles sempre estão prontos com alta produtividade e nós temos diversas soluções na Google, quer seja para busca, quer seja para pesquisa, quer seja para comunicação, quer seja para soluções de negócios múltiplas, né, que a Google como empresa ela traz para o mundo. Dentre elas, não só a Google, como também outras empresas têm contribuído com esse pensamento de um objetivo comum compartilhado. Então, nós falamos de habilidades e competências requeridas, baseadas no Fórum Econômico Mundial de 2016 e de 2020, e também baseado nas pesquisas de empresas de consultoria mundiais e da Gestão de Inovações, que tem pesquisado esse assunto há muitos anos, principalmente a partir de 2016. Bom, é importante relembrar também, do ponto de vista da humanidade, a emoção, a empatia e a capacidade de criar valor com as soluções criativas e inovadoras. Aí merece um parênteses. Eu pediria para vocês pensarem em um sonho. Qual é o seu sonho nesse momento? Ao pensar no seu sonho, projetar esse sonho para o futuro, você está criando a sua visão de futuro. E uma visão sem ação não passa de um sonho. Uma ação sem visão é um mero passatempo. Mas uma visão com ação pode transformar o mundo, como diz o Joel Baker. Então, ter uma visão de futuro propulsiona a humanidade, a nossa humanidade, o nosso ser essencial, para buscar ter esperança e colocar em prática ações que a cada dia, a cada semana, a cada mês, transformam esse sonho em uma realidade. Por exemplo, quando criamos a Digital Learning, que é uma startup dentro da Gestão de Inovações, integramos vários jovens, várias pessoas, várias equipes de várias áreas, vários profissionais que também são apoiadores em Digital Learning, inclusive executivos, e somos gratos a todos esses que têm
através de um compartilhamento, de um trabalho compartilhado, de um coworking, não é? Através da ação, transformar esse sonho em realidade. Juntos somos mais fortes. Então, a humanidade pressupõe não viver só. Saber viver sim, consigo mesmo. Saber lidar consigo mesmo, mas viver em conjunto. Viver conviver. Essa é uma recomendação para a humanidade com a transformação digital. Quando nós falamos em times empoderados, é importante lembrar que as equipes, elas devem ser desenvolvidas. E para isso deve haver uma mudança de mentalidade, não apenas do líder, para facilitar o processo de transformação, ter abertura para o diálogo, uma comunicação eficaz, saber descentralizar, saber delegar, saber trabalhar em equipe, saber criar, ouvir insights, saber ouvir os membros da equipe com as suas ideias novas, ouvi-las, não é verdade? E também da propulsão, favorecer que essas ideias sejam colocadas em prática. Pois nós estamos querendo dizer o quê? Que a humanidade, em termos de transformação digital, não é apenas sermos humanos, porque isso, nós somos humanos, não é? Mas agir com humanidade. E agir com humanidade, com conhecimento, com competência, com habilidade, para que os negócios sejam prósperos, para que as pessoas tenham trabalho e renda, para que as pessoas progridam nas suas carreiras e que as organizações elas também alcancem os seus objetivos, quer sejam crescer, quer sejam operar com o melhor custo, quer sejam qualidade dos seus serviços e produtos. Por exemplo, na educação, é imprescindível que hajam professores, coordenadores, educadores motivados, não é? Em termos das ciências da saúde, é importante que haja sempre a ética, não é? É imprescindível, e a inovação, como por exemplo, utilizada na telemedicina. A área de saúde, de biotecnologia, passa por uma transformação gigantesca, jamais vista. Imaginem vocês, os profissionais de saúde de diversas áreas, que temos engenheiros que trabalham com saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados. A saúde é uma ciência interdisciplinar, como também todas as áreas hoje têm trabalhado com o conceito de para além das disciplinas, que é a transdisciplinaridade, ou seja, jamais teríamos um mapeamento do DNA se não houvesse a contribuição da estatística, da matemática, da engenharia, da biologia, tá vendo? Juntas para conseguir isso. Jamais teríamos uma internet e a possibilidade de ter as tecnologias digitais se não tivéssemos todas as áreas de conhecimento trazendo as suas contribuições. Aí entram todas as áreas de exatas, de biológicas, as humanidades de uma forma geral. Então, o ser humano é também ter abertura para o novo. Ser humano é saber lidar com todas as áreas sem defender pontos de vista como se fossem verdades absolutas. Saber que é um ponto de vista, mas que existem vários pontos de vista e ter naturalidade, simplicidade e humildade para reconhecer os diversos pontos de vista e trabalhar de forma integrada, né? Isso faz parte da humanidade quando nós falamos em transformação digital. Fique por dentro dessa nova era, para ser efetivamente um líder digital. Usando a tecnologia, você pode faturar aquilo que você deseja para poder realizar aquilo que você aspira na sua própria vida e de todos aqueles com os quais convive do ambiente de negócios do país, do mundo. Não é? Faça a transformação digital presente no seu dia a dia, o uso da inteligência artificial, sendo inovador. A inovação ela pode ser incremental, onde você faz melhorias, e pode ser disruptiva, como essa que nós estamos vivendo no ano de 2020, com a utilização das tecnologias digitais, há uma disrupção, por exemplo, com o trabalho remoto. O jeito de trabalhar era e de repente a curva ela é exponencial e transforma o jeito que as coisas andavam. Então, em vez de subir passo a passo em melhoria contínua, subindo uma escada, você vai pulando de 3 em 3 degraus e exponencialmente alcança aquele estado. Nós trabalhamos com o coaching e nós criamos uma marca chamada Exponential Coaching há muitos anos atrás, e as pessoas têm dado saltos qualitativos nas suas vidas
montando negócios, mudando de profissões, de áreas, desenvolvendo competências e habilidades que pretendiam, saindo de cargos diretivos para cargos de presidência, mudando para outros países e trabalhando em outras organizações ao redor do mundo, trabalhando o seu próprio autodesenvolvimento, tá vendo? Planejando a sua própria carreira. Há pessoas que ficam aí com os processos de mentoring 10 anos, outros ficam 5 anos, outros ficam 2 anos, o tempo necessário para se autoconhecer e para colocar em prática de uma forma exponencial aquilo que pretende em suas próprias vidas, né? E estamos pensando que o futuro que é tão dito, ele está no presente. Quando eu fico falando que quando o futuro vier, nós estamos vivendo o chamado futuro. O futuro se faz presente, não é? A realidade atual já é o futuro. Quando nós começamos esse vídeo, era um futuro. Nesse momento, aquilo já é passado. Como o que faz sentido é aquilo que nós estamos fazendo no momento. Essa construção de sentido, sense making, ela é extremamente importante em termos de humanidade com a transformação digital. Nós precisamos de auxiliar o outro a compreender e construir sentido ao compartilharmos conhecimentos e informações em tempo real que facilitem a vida das pessoas, que facilitem os negócios, que facilitem a obtenção de resultados. Quando nós falamos em termos de empresas, nós falamos em termos de alcance de objetivos, como rentabilidade de negócios, como lucratividade, desenvolvimento de novos produtos, não é? A expansão, a participação de mercado. Nós falamos também em processos que são otimizados, processos de trabalho qualificados, né? Pensamos em pessoas que são produtivas, qualificadas, que têm um bom ambiente de trabalho, que estão felizes por trabalharem e por estarem fazendo aquilo que desejam. E pensamos também do ponto de vista social, quando pensamos, por exemplo, nas energias renováveis, a utilização, por exemplo, da energia solar para a preservação do planeta. Podem observar como as noites estão o céu está mais limpo e as estrelas são mais visíveis. Observemos as estrelas, vemos os nossos sonhos. Podem observar como o ar está mais puro. Por quê? Porque o dióxido de carbono ele foi diminuído, ele foi reduzido. Da forma que foi reduzida, nós podemos fazê-lo com carros elétricos, com soluções de energia, que seja energia solar, energia eólica, energias de várias fontes limpas, que é o que nós chamamos de um planeta sustentável. Sustentabilidade ela tem a ver com uma economia próspera, com o desenvolvimento social e também com o ambiente, a preservação ambiental. Então vejam que nós falamos de humanidade integrando variáveis não só de autoconhecimento da pessoa, do ser, né, e do ter, mas também dos sermos de forma coletiva. Nós estamos falando em transformação digital, pensando em um mundo em transformação, pensando no ano de 2030, como estará esse planeta. Por exemplo, será que nós teremos um robô como membro de um conselho de administração? Será que as cirurgias elas serão quase todas feitas à distância? Será que nós teremos a solução de vacinas, a produção, a pesquisa de vacinas de uma forma mais rápida para manter a vida e a saúde das pessoas? Né? Quando nós falamos dessas soluções e fazemos essas perguntas, será que nós teremos cidades inteligentes, onde os governos sejam inteligentes, a educação, tá vendo? Todo o sistema de transporte, toda a logística integrada em termos de energia, na verdade, de utilidades, em termos das residências, da mobilidade, dos carros autônomos, dos drones, não é? Do transporte, do lazer, do entretenimento, toda a vida de uma cidade integrada. Para vivermos em uma cidade integrada com transformação digital, nós teremos que mudar, nós teremos que ter abertura para ver que esse mundo, que é chamado de futuro, ele se faz presente. Claro que no Brasil ainda temos poucas cidades que têm algumas ações como cidades inteligentes, mas fora do Brasil nós temos exemplos, né, de cidades na Europa que são cidades inteligentes, não é? que evoluíram. E essa palavra evolução ela é muito significativa do ponto de vista da humanidade,
porque a humanidade está em evolução. E a evolução, ela transcende o aspecto físico, ela envolve, né, como nos diz todos os conhecimentos da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, é a integração da saúde física com a saúde emocional, a saúde intelectual e a saúde espiritual, no sentido da essência da alma, não é? A integração dessas 4 dimensões, elas quais sejam a dimensão física com saúde, né? A dimensão emocional com o equilíbrio emocional, sempre o trabalho intelectual, a produção, a inovação, fazer o cérebro funcionar ativo, tá? E a essência do ser, que é chamado de espiritual, da alma, do grego, né? A psique, a letra psi do alfabeto grego, ela significa alma. Então, a psique, na mitologia grega, ela se une, que era uma deusa mortal, se une com Eros, que é o corpo, e a junção do corpo e da mente dá imortalidade à psique. Ou seja, corpo, tá certo? E ser psíquico unidos significa saúde, junto com o intelecto e essa integração que nós mencionamos da medicina ayurvédica. Nós estamos falando de humanidade. Então, nós evoluirmos com a transformação digital sem temer, nos desenvolvermos, faz parte da humanidade. Então, estar com o outro, desejando e trabalhando para que ele efetivamente tenha aquilo que ele aspira e deseja, tá? Da mesma forma que você também realiza o que aspira e deseja, é ter humanidade. Então, transformação digital e humanidade. Nós estamos com o site indigitallearning.com.br e o site gestãoeinovações.com. O nosso e-mail é graca.muricy@gmail.com e nós estamos com uma equipe de profissionais trabalhando para que você tenha um excelente programa, não só em transformação digital e humanidade, como no curso de inteligência artificial, liderança de equipe na era digital e, em breve, marketing digital. Nós continuaremos no próximo módulo. Muito obrigada e até breve. Tchau!